Olá, aqui é a Carla do Cancelando Multas e eu ajudo as pessoas comuns a viver de recursos de multas de trânsito, tendo ganhos iniciais de R$ 4.000 por mês, trabalhando por conta própria. E também ajudo aos profissionais que já atuam nessa área a lotar a sua agenda e potencializar seus ganhos através de algumas dicas que eu utilizo no meu dia a dia. Aliás, todo o meu conteúdo é baseado no meu dia a dia de trabalho, tá? E o tema do vídeo de hoje é um pedido de uma pessoa que me segue, mas que pode ser a sua dúvida também. Hoje nós vamos falar sobre as 3 instâncias do processo administrativo: defesa prévia, primeira instância e segunda instância. Eu vou explicar exatamente como funciona com um exemplo prático de uma multa, como eu gosto de fazer sempre. E eu trouxe uma multa muito interessante aqui, que acontece muito nos dias de hoje. Mas antes, curte o vídeo aí no nosso canal, que é super importante pra gente. E se você também tiver alguma dúvida sobre algum tema relacionado a recursos de multas, deixe aí nos comentários que eu vou verificar e gravo para você. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema que eu vou falar hoje, você também pode perguntar que eu respondo, tá? Então, vamos começar. A multa que eu vou fazer hoje, que eu trouxe aqui, que eu escolhi, ela está em segunda instância nesse momento. E eu escolhi ela porque hoje em dia, com o advento do telefone celular, ela é uma das mais aplicadas. E eu vou contar para vocês exatamente tudo o que aconteceu, tintim por tintim. E eu vou mostrar para vocês também como vocês devem agir em todas as situações. O que eu vou explicar aqui serve para qualquer tipo de multa. Vocês precisam perceber como que a gente deve buscar os erros nas infrações e que nós não devemos desistir em momento algum, mesmo que pareça que está tudo perdido, porque existem os erros também nos processos. Já falei isso algumas vezes aqui. Eles podem aparecer a qualquer momento. Assim como é na vida, nós temos várias surpresas e nem sempre são desagradáveis. Muitas vezes a gente encontra erros no meio do caminho e vai facilitar muito a gente. Por isso que eu sempre digo que é preciso procurar detalhes, erros, pistas o tempo todo, sem desistir. Porque quando você ganha um recurso, a sua fama cresce, você ganha o cliente. E você ganha vários outros clientes. É por isso que muita gente tem uma carteira de clientes enorme e outros nem tanto. Mas vamos à multa. O cliente recebeu esta multa que está aqui, relacionada a telefone celular. Veja a multa. A infração era essa aqui, tá? De 27/2/2019, código de enquadramento 73662, que era dirigir veículo utilizando telefone celular. Tá? Artigo do Código de Trânsito Brasileiro 252, inciso 6, e natureza média, estava perfeito, aqui tudo identificado direitinho, a notificação de autuação. A notificação de autuação ela chegou realmente dentro do prazo de 30 dias do cometimento da infração, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Aqui se verificou todos os campos da infração, nada estava errado, o código de enquadramento estava ok. Por quê? Porque nessa fase de defesa prévia a gente verifica tanto a postagem quanto esses campos aqui da infração, verifica também se se tem aqui o código, a identificação do agente de trânsito. E ele me contou, o cliente me contou, ele é motorista por aplicativo, que ele parou no sinal e ele tem o celular dele, que ele coloca lá no suporte, na parte de ventilação do veículo, e ele simplesmente foi mexer naquilo dali, tirou o celular, colocou novamente ali enquanto ele estava no sinal fechado. E o agente verificou aquilo e multou. Foi isso que ele me falou. Então, o que eu tinha? A argumentação dele, e nessa fase de defesa prévia, como eu falei, a gente verifica realmente esses campos aqui da infração, que se chamam erros formais. Porém, se argumenta também em relação ao fato ocorrido.
Muitos profissionais pensam que é só olhar os campos da infração que tudo bem, que é isso que tem que olhar. Se não tem erro ali, não tem como fazer nada. Mas não é assim. Você tem que também falar sobre o fato ocorrido, sobre a argumentação que o cliente passou, porque quem julga a defesa prévia tem competência também para analisar o fato e deferir, se for o caso, se ele perceber que houve algum erro cometido pelo agente. E essa argumentação tem que ser coerente, você tem que levar desde a defesa prévia até a segunda instância. Então, nada de não fazer a argumentação, só procurar erros formais, senão você vai estar queimando uma instância. E o que aconteceu? Eu não obtive sucesso. Acompanhei pelo sistema. Vou mostrar para vocês, então, como eu fiz a defesa prévia, tá? O que eu aleguei, e vou mostrar também o parecer de indeferimento dessa defesa prévia. Vamos lá? Vamos ver? Olha lá. A identificação do cliente, identificação do veículo, faço sempre nesse molde. Enquadramento da infração. Dirigir o veículo, artigo 252. No caso, eu coloquei todos os incisos aqui. Porém, ele foi multado em cima desse aqui, tá? Autuado em cima desse aqui. Inciso 6. Utilizando-se de fones de ouvido conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração média, penalidade multa. Então, o que eu fiz? Fui analisar aqui os fatos. Olha o que eu coloquei. O recorrente foi autuado por dirigir o veículo utilizando-se de telefone celular, com base no artigo 252, inciso 6. Todavia, esse local é um cruzamento onde tem um semáforo e faixa para travessia de pedestres. E naquele momento, o semáforo havia mudado para vermelho e o veículo estava parando para a travessia de pedestres. Ocorre que, assim que o veículo parou, simplesmente o recorrente transportou o telefone que estava em cima do banco do carona e colocou no suporte fixo do celular, tá? Que fica no painel do veículo. Tudo isso ocorreu enquanto o veículo estava parado e aguardando a liberação do semáforo. Sendo assim, pelo explicitado acima, o veículo não estava sendo dirigido e o celular não estava sendo utilizado conforme consta na infração, né? Ele parou para arrumar o celular, tirou lá do banco e botou lá, acertou o celular no suporte, né? Sendo impossível e incorreto o objeto que motivou a infração e sem usar fone de ouvido. Se fosse autuar, ainda que erradamente, pois o condutor estava parado no semáforo, mas por maior proximidade do fato ocorrido, né, seria por manusear o aparelho com uma das mãos, artigo 252, inciso 5. Então, já estaria errado por esse motivo também. Mas eu quis mostrar aqui, gente, que seria o mais próximo, entendeu? Se o agente resolvesse autuar. Acredito que o agente de trânsito, detentor de fé pública, não deve ter observado tais detalhes explicitados acima diante da rapidez dos fatos e por se tratar de uma via movimentada, Nossa Senhora de Copacabana, que aqui no Rio de Janeiro, Nossa Senhora de Copacabana é muito movimentada. Então, aí anexei a imagem ao local, realmente anexei a foto, depois eu vou mostrar para vocês aqui, mostrando o endereço exato descrito nesse auto de infração, comprovando todo o relato a respeito da situação real ocorrida. Não poderá responder alguém cujo veículo tenha sido autuado injustamente por infração que não foi cometida. Pelo acima exposto, houve erro de forma no lançamento do auto de infração de trânsito, nascendo esse ato com vício desde o seu início. Por que erro da forma? Porque o artigo está errado, ele não está com fone de ouvido, nada disso, né? O Código Civil, nesse artigo 145, diz que anula o ato jurídico quando praticado por pessoa absolutamente incapaz. Então, eu utilizei o artigo 145 aqui. Quando não revestir a forma prescrita na lei, quando for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial, quando a lei taxativamente declarar nulo ou negar efeito. Ou seja, por que eu usei esse artigo do Código Civil? Porque as leis se complementam, tá? Então, para mostrar aqui que esse artigo 145 fala que é nulo qualquer ato jurídico quando praticado por pessoa absolutamente incapaz, né? Então, ele está sendo processado quando for ilícito ou impossível esse objeto, quando não revestir a forma prescrita em lei, tá? E aí eu falo do artigo 281, que eu falo sempre sobre o artigo 281, parágrafo único, que indica a obrigatoriedade de arquivamento quando tiver inconsistência. Então, eu sempre uso isso aqui. Em relação a essas leis complementares aqui, que a gente utiliza dentro do recurso de multa, isso aí eu explico melhor, tá? No caso, meus alunos sabem disso muito bem, né? Porque é para fortalecer a sua argumentação aí.
porque as leis se complementam. Você não é uma lei única, tá? A Constituição Federal, tudo isso você pode utilizar dentro do seu recurso de multa. Tá? Alguns artigos apenas. Bom, finalmente eu tenho a alegar que ao volante de um veículo, o condutor sempre cumpriu com as determinações da lei de trânsito, caso esses argumentos não encontrem acolhida para a nulidade da infração, embora reafirmando sua inocência, solicita a aplicação do que concebe o artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, que seria o quê? A transformação, aí eu botei o artigo 267 aqui, que se a penalidade for de natureza leve ou média, a autoridade de trânsito pode transformar ela em advertência por escrito. E por que eu coloquei isso? Porque o condutor tem um bom prontuário, eu analisei o prontuário do condutor. Eu tinha pedido também o auto de infração de trânsito, mas estava correto, por isso que eu nem mencionei aqui. Tá? O agente realmente anotou tudo que ele tinha que anotar lá. Tá? Mas é uma coisa que todo mundo tem que pedir, o auto de infração de trânsito, para saber o que o agente escreveu ali, se está de acordo com o que determina a legislação. Tá? Então aí eu coloquei isso aqui. Eu quero mostrar para vocês isso. Então eu pesquisei, eu verifiquei a lei, coloquei aqui o que ele, verifiquei o prontuário dele, coloquei aqui o que poderia ter sido feito no caso de transformação da multa em advertência por escrito. Certo? Então, na fase da conclusão, eu fiz os meus pedidos, que foi o seguinte: verificada a presença do erro formal, que seria o erro da aplicação do código, né, daquele código de autuação, né, porque completamente errado, fones de ouvido, nada disso estava acontecendo, solicitei o arquivamento da auto-infração, com fundamento naquele artigo 281, que se for inconsistente, né, ele manda exatamente cancelar a multa. E caso esses argumentos não encontrem acolhida para a nulidade da infração, eu solicitei o que? Exatamente a aplicação da transformação da multa em advertência por escrito, porque ele preenche todos os requisitos para isso, ele quase não tem infração. Vejam qual foi a resposta, tá, da administração pública. A resposta foi essa aqui, ó. Esse foi o parecer aqui do indeferimento ou da defesa prévia. Eles falaram o seguinte: isso aqui é uma resposta totalmente mecânica, uma resposta genérica. Então ele diz o seguinte, que propõe indeferimento da defesa prévia, ou seja, uma vez que não foram verificadas inconsistência ou irregularidade na aplicação da autuação, né? Como as características do veículo, do auto de infração, notificação estão corretas, a constatação é de que realmente ele estava no local, no dia, o horário da infração. E o agente tem fé pública. Ressalta-se ainda que o agente tem fé pública. Em momento nenhum eu falei isso, muito pelo contrário, vocês viram lá na defesa prévia que, embora sabendo que o agente tem fé pública, foi uma coisa que eu fiz questão de destacar. E vocês devem fazer questão de destacar também. Por quê? Porque ele sempre tive esse argumento aqui. Realmente o agente tem fé pública, mas fé pública não quer dizer que ele não pode se enganar, ele é um ser humano. Tá? Legitimidade, qualificação para operar o trânsito e orientar o condutor. Então, isso é uma resposta muito genérica. Tá? E o agente confirma a prática do auto infracional, é facultativa a assinatura do infrator no auto de infração, as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito brasileiro, as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito brasileiro para algumas infrações possuem caráter complementar, quer dizer, podem ou não ser aplicadas. Tá? Não falei nada sobre isso. Tá? No momento do cometimento das mesmas, tá? Levando em conta a segurança e fluidez do trânsito. Então, essa é uma resposta genérica. Não falou nada sobre por que ele indeferiu o meu pedido de solicitação de advertência por escrito. Ele não justificou, ele é obrigado a justificar, porque eu estou dentro do processo. Se eu sou acusado, eu solicito uma medida que está dentro da lei, no caso do artigo 267, ele teria que me conceder isso, mas não foi isso que aconteceu. Então está aqui, defesa prévia indeferida. Então, o que eu fiz? Eu verifiquei o parecer desse indeferimento, conforme vocês viram aí, e eu preparei o quê? O recurso da primeira instância. Ele não respondeu nada do que eu quis, então eu ganhei mais o que? Argumentação. Então, eu mantive o prazo, tá? Mantive o mesmo argumento e ainda ganhei mais argumentação, porque ele não respondeu às minhas solicitações, fez um indeferimento genérico. Eu
questionei esse motivo de ser tão genérico esse indeferimento. Vou mostrar para vocês como foi feito esse recurso de primeira instância. Mas antes, eu vou fazer um parênteses. É importante, preste bem atenção, sermos coerentes na nossa argumentação. Já falei, estou repetindo, para que vocês gravem bem. Por que eu digo isso? Tem gente que não consegue sucesso na defesa prévia e aí cria uma argumentação diferente na primeira instância e aí cria uma argumentação diferente na segunda instância. Não faz sentido, porque na segunda instância, quem vai analisar vai verificar todo o processo, vai entender o que aconteceu. Então, você não pode estar incoerente na sua argumentação. Senão você vai para a segunda instância sem nenhuma chance. Você queima realmente todo o seu processo. E se por acaso o cliente quiser ir para a esfera jurídica, você atrapalha isso também, porque o advogado não vai conseguir nem utilizar o seu processo. Tá? Então preste bastante atenção na sua análise, preste bastante atenção na sua argumentação, comece certo e termine certo. Tá? Eles vão perceber, o pessoal da segunda instância, a banca julgadora da segunda instância vai perceber se você mudar esse argumento, que você estava realmente atirando para todos os lados e você vai cair no descrédito. Tá? Por isso que eu digo, monte um argumento forte e mantenha ele, tá? Porque o que uma banca julgadora não vê, a outra vê. Porque a sua preocupação tem que ser em encontrar erros e mostrar esses erros. E se por acaso não tiver erros, ou nenhuma banca entender que houve erro, por de repente não ser nada muito objetivo, dependendo do que for, porque o que eu falo de objetivo? Não ter algum erro ali concreto, escrito ali, por ser questão muito mais de interpretação da palavra do cliente contra a palavra do agente, você tem que entender que você fez o seu melhor trabalho. Não se pode ganhar todas, mas o que você realmente não pode fazer, de jeito nenhum, é mudar de argumento, é fazer qualquer coisa para ganhar recurso. Não é assim, tá bom? Você não pode deixar o recurso correr solto, à mercê da sorte. E nós vamos ver isso aqui agora. O nosso recurso de primeira instância foi indeferido mais uma vez. Eu vou mostrar o recurso agora para vocês e o motivo do indeferimento, tá bom? O parecer do indeferimento. Então vamos lá. Esse aqui já é o de primeira instância, direcionado a Jari. Então aqui está o recurso, o recurso administrativo, né? Já não é mais defesa prévia, já virou multa, já veio valor a pagar, enfim. Aqui o veículo, os dados do veículo, novamente repetir aqui, só que dessa vez apenas o inciso referente ao artigo do enquadramento. E agora os fatos e fundamentos. Olha só, gente. Primeira instância. O recorrente foi autuado na infração do artigo 252, inciso 6, e aponta, conforme fez na defesa prévia, que estava parando o veículo, pois o semáforo ficou vermelho e transportou o celular do banco do carona para o suporte do painel. Ou seja, o veículo estava parando, o celular foi segurado com uma das mãos até o suporte. Foi enviado na defesa prévia foto exata do local, demonstrando que se trata de um cruzamento contendo semáforo e faixa de pedestres. Eu não mostrei a foto para vocês não, né? Vou mostrar agora. Além disso, apesar de afirmar a inocência, foi solicitado na defesa prévia, caso não fosse acatado o pedido de nulidade, a transformação da infração em advertência por escrito, né, de acordo com o artigo 267, por não ser reincidente o infrator nesse tipo de infração e ter um prontuário muito bom, né? Ocorre que aí o argumento que nós ganhamos não foi acatado nenhum pedido e nem justificado de forma satisfatória no deferimento. Os pedidos foram simplesmente negligenciados sem fundamentação plausível. Gente, olha, a linguagem está super simples. Eu só estou apontando o erro aqui que houve no parecer de indeferimento, que inclusive foi um parecer que eu coloquei, tá, junto lá na hora de enviar esse recurso de primeira instância. Então está aqui, ó. Conforme descrito na defesa prévia, o celular foi transportado com uma das mãos. Aí eu contei a mesma história novamente, a mesma argumentação, tá? Mostrando o equívoco no enquadramento da infração, que devia ser aplicado 252, inciso 5, né? Que se aproximaria mais, digamos assim, tá? Que descreve claramente o acionamento de equipamento com uma das mãos. Aquilo ali é claro. Além disso, de acordo com a ficha de enquadramento da infração,
É obrigatório que o agente escreva a situação ocorrida detalhadamente no campo de observações do auto de infração de trânsito. Ele colocou, tá, que ele estava portando telefone celular, mas ele não colocou, não falou nada sobre fones de ouvido, né? E é sabido que a transformação em advertência por escrito, conforme aquele artigo 267, que foi solicitado uma defesa prévia, é um ato discricionário. O que quer dizer discricionário? Que o agente, que a autoridade de trânsito, o órgão, enfim, que a autoridade de trânsito tem poder de dar ou não, ela não é obrigada a dar. Tá? Então eu sei que é discricionário, é isso que eu estou dizendo aqui. Porém, a decisão do órgão de indeferimento tem que ser fundamentada. Sabe por quê? Porque de acordo com a lei, eu tenho que mostrar a lei. Tá? Porque o que eu tenho que deixar claro é o seguinte: eu não estou reclamando porque ele não me deu a advertência por escrito, porque ele pode ou não me dar, isso aí ele escolhe. O que eu estou reclamando é que todo ato tem que ser motivado, e aí eu tenho que mostrar o quê? A lei que fala que todo ato da administração pública tem que ser motivado. Está aqui no artigo 50 da Lei 9.784/99, que é a lei que trata dos processos administrativos. Tá? Então, os atos têm que ser motivados. Quando negam, limitem ou afetem direitos ou interesses ou imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Sendo assim, a autoridade é obrigada a apresentar os motivos de convencimento que conduziram ao entendimento de que o condutor não deve usufruir do benefício da conversão em advertência. Então, eu estou mostrando outro erro aqui. E aí eu falo do artigo 17 do Código de Trânsito Brasileiro, que dá poder à JARI. Tá? A JARI é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Tá? Para quem me acompanha, vê meus vídeos, sabe muito bem disso, que fala, né, que analisa os recursos de primeira instância. E aqui, nesse inciso 2, fala que a JARI tem o poder de solicitar aos órgãos e entidades executivas de trânsito informações complementares aos recursos para melhor análise da situação. Então, lembra que eu falei na defesa prévia que, além de falar sobre os erros formais, é necessário que se fale sobre os erros, enfim, que se analise o fato e que se utilize as leis complementares. Tá? Os meus alunos sabem muito bem a importância disso daí numa boa fundamentação. Tá? Eu fiz alguns vídeos aí que eu participo para vocês aí no meu YouTube, em várias, no Facebook, enfim, falando sobre isso. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 33 e 55, assegura que, vamos lá, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, o interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança e sociedade do Estado. Ou seja, eu estou afirmando que, além do Código de Trânsito Brasileiro, eu estou afirmando o seguinte, que além do Código de Trânsito Brasileiro, a Constituição também fala que nós temos direito a receber essas informações. Então, eu estou reforçando isso daí. No 55, tá, aos litigiantes em processo judicial ou administrativo, que é o nosso caso está em processo administrativo, os acusados são assegurados o contraditório e ampla defesa. Deixei em negrito aqui, com os meios e recursos a ela inerentes. O que eu estou dizendo aqui? Tá? Se você não me der a prova que eu pedi, você está me negando a minha defesa. Por quê? Eu estou dentro de um processo. Eu estou pedindo para que você me entregue algumas provas, algumas comprovações. Então, se você não me entregar, isso significa o quê? Que você está me atrapalhando a minha defesa. Você me acusou, eu preciso de um documento que está com você para que eu consiga me defender e você não me dá esse documento. Então, no meio processual, na esfera do direito probatório, ele se manifesta na oportunidade que os litigiantes têm de requerer a produção de provas e de participarem de sua realização, assim como também de se pronunciarem a respeito do seu resultado. Aí falei de novo daquele artigo 145 do Código Civil, falando que é nulo o ato jurídico quando praticado por pessoa incapaz, então quando for ilícito ou impossível seu objeto, foi o que eu quis dizer aqui, quando não revestir a forma prescrita em lei, que foi o que eu quis dizer, porque foi praticado por uma pessoa capaz, mas não revestiu a forma prescrita na lei. Aí eu falo do artigo 281 e
Conforme explicitado acima, as solicitações do requerente não foram atendidas e nem fundamentadas, e houve equívoco no enquadramento da infração e não houve nenhuma fundamentação consistente que por si só já é motivo de nulidade. Então, o que eu reclamei? Ele não enviou uma resposta porque não transformou em advertência por escrito. Perdi ali, fiz um pedido e aquilo ali não foi verificado, foi negligenciado. Então, é isso aí. Diante de todo exposto requer solicitação, aí eu falei do artigo 17, aquele que dá poder à JARI, de confirmar a descrição da situação observada no campo de observações para validar a finalidade aplicada. Fundamentação do motivo do indeferimento do pedido de transformação de advertência por escrito. Viu como é que cresceu aqui a quantidade de pedidos? Por quê? Porque ele não fundamentou, então me deu mais uma argumentação. Tá? 3. A cópia da publicação feita em diário oficial do indeferimento da defesa prévia. Por quê? Porque a publicação em diário oficial é obrigatória de acordo com o princípio da publicidade. E o que acontece? Se eles não fizerem isso, eles estarão negligenciando se eles não fizerem isso, é um erro que eles vão estar cometendo. E para publicar em diário oficial é preciso pagar, não é de graça. Nem sempre a administração pública vai fazer isso, porque quem pede isso? Só quem conhece, né? 4. O deferimento do presente recurso com consequente arquivamento do auto de infração em virtude de erros elucidados acima nos termos do artigo 281, parágrafo único, inciso 1, bem como desconsideração de todas as possíveis penalidades previstas em lei. Tá? E aí, vamos ver a resposta deles? Antes da gente ver a resposta, deixa eu falar aqui com vocês, antes da gente ver a resposta. Vocês perceberam a diferença? Vocês perceberam como eu ganhei mais argumentação na primeira instância em função do parecer da defesa prévia? Se eu só analisasse os campos da infração, autos de infração de trânsito, a data de postagem, eu ia verificar que está ok. E não ia pedir nada, e não ia falar sobre o fato, então eu perderia uma chance de ter mais argumentação. E não é isso que nós queremos. Nós queremos mais argumentação exatamente para a gente conseguir o deferimento. E foi o que eu consegui. Mas, vamos ver por que eles indeferiram. Olha lá. Com referência à infração tal, propõe deferimento do presente recurso, visto que as características do veículo, a mesma coisa, super genérica, estão corretas, constatando-se que o mesmo se encontrava no local, viu que é a mesma coisa que está escrito no outro. Ressalta-se ainda que o equipamento medidor, detectou que o veículo trafegou em velocidade superior à máxima regulamentada para a via, somada à margem de tolerância admitida pelo Inmetro, que admite um erro máximo para a medição em serviço de 7 km por hora para velocidades até 100 km e 7% para velocidades acima de 100 km por hora, infringindo o artigo 218 do CTB. Ou seja, segundo relatórios técnicos da SET-RIO, a implantação do controle de velocidade, é preciso de estudos técnicos, isso aqui é um parecer genérico, mais uma vez, mas para um outro tipo de multa, que é do artigo 218, que é excesso de velocidade. Por isso que está falando aqui da medição de radar, faixa, né, a velocidade superior à máxima regulamentada para a via, ou seja, eles enviaram para a mesma infração, tá? Um indeferimento de outra, genérico de outra. Olha que erro grave aqui. Indeferido de primeira instância. Ou seja, eles nem leram a minha argumentação. Viram? Eles colocaram um argumento genérico de um tipo de infração na infração de falar no telefone celular, manuseando o telefone celular, que é dada por agente, tem nada a ver com radar. Esse erro foi gravíssimo. Até agora eu estava discutindo o que aconteceu, mas estava a palavra do condutor contra a palavra do agente. E uma argumentação forte, sim, que foi em relação ao quê? A questão do não ter transformado a advertência por escrito sem justificar. Então foi realmente um erro muito grave. E com isso, realmente foi um erro. Mas agora, o erro desse parecer foi um erro muito grave.
Por quê? Porque eles erraram realmente, tá? Está escrito o erro ali, e esse erro eu levei para onde? Para o meu recurso de segunda instância. Ganhei o quê? Mais um argumento fatal, ou seja, estava tudo perdido. Não tinha muitas chances de ganhar essa multa. Eu ainda não obtive o resultado dela, porque normalmente os recursos de segunda instância eles demoram mais. Por quê? Porque o CETRAN ele vai fazendo a análise dos recursos de acordo com a data cronológica que vai chegando. E eles têm que verificar todo o processo. Por isso que eu falo que a argumentação é importante que ela seja coerente desde a defesa prévia. E aí o que aconteceu? Como ele ainda não analisou, ele ainda não verificou o pleito, eu digo que o erro está muito claro porque eu apontei. Então, eles ainda não analisaram. Acredito que eu vou ter sucesso. Por quê? Porque esse erro aí foi berrante. Foi no último minuto. Eu chamo de aquele gol no último minuto do segundo tempo. Sabe? Ou então na prorrogação. Isso daí. Eu não prometo resultado a cliente nenhum. E não se promete. De forma nenhuma. E nem falei para ele que eu iria ganhar isso daí. Porque eu ainda não tenho resposta. Mas eu ganhei um argumento muito forte. É sempre assim? Isso acontece? Não, isso não costuma acontecer. Mas você tem que tentar até o fim. Recursos multas mora no detalhe. Se eu não verifico o parecer, se eu não analiso, se eu não tento, desde a defesa prévia, ganhar mais argumentação, mesmo sem esse argumento aí, mesmo que eles não tivessem errado isso daí, o parecer, eu poderia, mesmo que não tivessem errado o parecer de indeferimento da primeira instância, eu ainda teria chance. Por quê? Porque o meu processo ele foi construído com coerência. Então, independente do processo, vocês têm que fazer da mesma forma. Construção com coerência. Ah, mas eu não sei quais são as leis. Isso aí você tem que ter competência, isso você tem que aprender. Mas não é difícil, não demora muito tempo, mas é possível. Então é por isso que eu digo que é possível sim você ter resultado. Porque eu sou uma pessoa de resultado. Por que eu tenho resultado? Porque eu sou mais inteligente do que A e do que B? Porque eu sei mais do que A do que B? Não, porque eu procuro fazer meu trabalho bem feito. E quem faz o seu trabalho bem feito tem resultado. Quem realmente procura o erro tem resultado. Sempre consigo o cancelamento? Não. Mas sempre que tem um erro, eu encontro. Porque eu vejo detalhe por detalhe. Vamos então para o recurso de segunda instância, para vocês verificarem como foi que eu fiz. Então, tá aqui, ó, Conselho Estadual de Transportes, que é o CETRAN, né? Tem um CETRAN para cada órgão. Então, vamos verificar aqui, ó. Enquadramento da infração, fatos e fundamentos. Recorrente, faltuado, então, vou contar a mesma história pela terceira vez. Vocês vão perceber que é isso aí que a gente faz. Recurso de multas mora no detalhe. Tá? O recorrente foi autuado no artigo 252, inciso 6, e aponta conforme fez na defesa prévia e recurso de primeira instância, que estava parando o veículo. Então, eu estou falando assim, olha, eu falei isso já 2 vezes. O semáforo ficou vermelho, e transportou o celular no banco do carona, enfim. Falando tudo isso. Na defesa prévia foi anexada a foto exata do local, demonstrando que se trata de um cruzamento contendo semáforo e faixa de pedestre. Além disso, apesar de afirmar inocência, foi solicitado na defesa prévia e no recurso de primeira instância. Caso não fosse acatado o pedido de nulidade, a transformação da infração em advertência por descrito, de acordo com o artigo 267. Gente, é para falar tudo o que aconteceu. Por ser de natureza média e por não ser reincidente o infrator nesse tipo de infração nos últimos 12 meses. Ou seja, ele tinha direito a solicitar, né? Não foi uma solicitação errada. Ainda temos que no recurso de primeira instância foi colocada a Jari que pela situação ocorrida, ou seja, do celular ter sido transportado com uma das mãos até o suporte no console, houve equívoco quanto ao enquadramento da infração. Nesse caso, deveria ser aplicado o artigo 252, inciso 5, que descreve claramente o acionamento de equipamentos com uma das mãos. Além disso, foi colocada a Jari que, de acordo com a ficha de enquadramento da infração do MBFT, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito,
É obrigatório que a gente escreva a situação ocorrida detalhadamente no campo de observações do auto de infração de trânsito. Já tinha falado sobre isso. Com base nessas argumentações, foi solicitado à Jari, nos termos do artigo 17, a cópia do indeferimento no Diário Oficial para confirmar, para verificação, de acordo com o princípio da publicidade. Estava ok, né? Aí coloquei aqui o artigo 17. Foi solicitada também à Jari a fundamentação do motivo do indeferimento do pedido da transformação e advertência por escrito. Por quê? Eles têm que falar o porquê que na defesa prévia não foi feita essa justificativa. Então, eles têm que justificar para eles. E, apesar de saber que a transformação de advertência por escrito é discricionária, vou repetir mais uma vez, a decisão do órgão de indeferimento deveria ser fundamentada. Então, foi isso que foi cobrado. Aí falei, conforme o artigo 50 da Lei 9.784. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou falando tudo, contando o histórico todo. Por quê? Porque o CETRAN vai pegar todos os recursos, o recurso de primeira instância, vai pegar a defesa prévia e vai perceber que eu estou coerente. E o artigo 50? Aí mostrei aqui o artigo 50, tá? Eles sabem muito bem, mas eu mostro. Ainda falei o seguinte, e falei novamente sobre a cópia do Diário Oficial, mas aqui eu já citei o artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Falei que foi solicitada a cópia da publicação do Diário Oficial, de acordo com o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Aí mostrei que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações sem interesse particular. Falei mais uma vez, falei no artigo 55 também, que foi aqueles artigos que eu utilizei na primeira instância, justamente para garantir, né, que em várias legislações está ali solicitando, está ali esse direito estampado. Tá? Então, falei o seguinte no final: no meio processual, na esfera de direito probatório, se manifesta uma oportunidade dos litigiantes têm de requerer a produção de provas e de participarem de sua realização, assim como também de se pronunciar a respeito desse resultado. Falei novamente do artigo 145 do Código Civil, tá? Utilizei tudo mais uma vez. Sendo assim, foi solicitado respeitosamente à Jari, com base no artigo 281, o cancelamento da infração por ter suas solicitações ignoradas na fase de defesa prévia. Ocorre que, para surpresa do requerente, aí eu vou falar o que aconteceu com a Jari. A Jari indeferiu o pedido sem as justificativas solicitadas, e aí eu vou falar sobre aquele erro, o erro principal. E ainda cometeu um erro gravíssimo, que leva o requerente a entender que houve total falta de consideração e avaliação das argumentações, pois a Jari usou uma justificativa para o indeferimento, baseada em outro artigo diferente desta infração. Ele justificou o indeferimento de uma infração baseada no artigo 218, inciso 1 do CTB, que fala de excesso de velocidade medida por radar, enquanto que essa infração que está sendo discutida é baseada no artigo 252, inciso 6. O parecer da Jari está em anexo para avaliação dos senhores. Fica evidente o erro cometido pela Jari em seu parecer, pois não analisou a defesa do recorrente de acordo com a legalidade e não fundamentou sua decisão. E qualquer ato da administração que contenha erros de legalidade deverá se tornar nulo. Temos, de acordo, aí eu usei uma outra resolução, 357 de 2010, CONTRAN, que as decisões da Jari deverão ser fundamentadas, olha, está aqui também sublinhado, e aprovadas por maioria simples de votos, dando a devida publicidade. Então tem que ser fundamentada. Então está errado. Aqui eu estou falando daquela decisão da Jari. De acordo com a Lei 9.784, artigo 53, a administração deve anular seus próprios atos, quando derivado de vícios de legalidade, e pode revogá-los por meio de conveniência ou oportunidade de respeitar os direitos adquiridos. Tá? Então, veja bem, o artigo 281, falei novamente sobre ele. Conclusão: conforme explicitado acima, houve erro no parecer da Jari e todas as solicitações foram desconsideradas e não justificadas, conforme parecer da Jari em anexo. Anexei aquele parecer, sendo esse motivo suficiente para a nulidade desse processo. Pedido. Aí eu estou pedindo só uma coisa: o deferimento do presente recurso, o consequente arquivamento do auto de infração em virtude de erros elucidados acima nos termos do artigo 281, bem como desconsideração de todas as possíveis penalidades previstas em lei. Então é isso. É isso aí. Isso que aconteceu. Ainda está em
em análise, porém, eu tenho quase certeza que, não posso ter certeza total, por isso que não se dá certeza para ninguém, né, para nenhum cliente, tenho quase certeza que eu vou ter sucesso. Qualquer infração, você tem que analisar todos esses detalhes, você tem que verificar o parecer de indeferimento. Se você não conseguir pegar pelo site, vai lá no órgão e pega, porque é super importante. A documentação que você pede, normalmente, ela também é importante que você verifique se ela foi enviada. O parecer é importante porque normalmente eles não justificam, eles não deferem e não justificam o motivo de não enviar para você o que você solicita e que é do seu direito. Então, recurso de multas mora nos detalhes. Mais uma vez, estou repetindo isso essa aula inteira para vocês. Eu tenho a dizer para vocês, qualquer recurso tem que ser feito dessa maneira. Então o que você precisa é ter conhecimento da legislação. A legislação você pesquisa na internet, você não precisa ter gasto nenhum para trabalhar com recurso de multas, isso também é muito bom, porque a legislação está toda ali. Alguns recursos você até consegue enviar pelo site, não precisa nem gastar passagem para ir lá, nem precisa imprimir, nem precisa de nada. E se você precisar de imprimir, você vai na papelaria e imprime. E além disso, o dinheiro do recurso que o cliente paga é antecipado, porque ele não paga pela decisão, ele paga pelo seu estudo, pelo seu conhecimento, pelo processo que você está fazendo para ele. Então o pagamento é antecipado, ele não vem depois, se você não está condicionado à questão de você ganhar ou não. Por quê? Porque você não pode dar essa garantia para ele de forma alguma. Tá? Então, gente, é assim que se faz uma multa, desde a defesa prévia até a segunda instância, seja ela qual for. Tá? Espero que eu tenha clareado para você, que me pediu para gravar esse vídeo aqui, e para todos que estão assistindo aí. Até o próximo vídeo.